Marcos Vinícius Bento da Silva, 19 anos, morador do residencial Cidade Jardim, foi preso em flagrante no final da manhã desta segunda-feira, acusado de aplicar um golpe em uma instituição financeira, onde ele pediu à atendente que fizesse depósitos bancários em algumas contas e, usando um telefone celular, afirmou à operadora que a ordem dos depósitos partia de um coronel do Exército, cujo interlocutor conseguiu com que a moça efetuasse 3 depósitos em 3 contas diferentes, no total de R$3.000. Ao perceber o golpe, a atendente acionou a polícia militar e, junto com o jovem, que de fato está servindo ao Exército, os policiais também encaminharam à delegacia os 3 recibos de depósito no valor de R$1.000 cada. Antes, ele já havia tentado aplicar o mesmo golpe em outras 2 instituições em setores diferentes da cidade. Segundo os policiais, o jovem, que estava devidamente fardado, foi flagrado no exato momento em que havia conseguido com que os 3 depósitos fossem realizados em contas diferentes em uma agência de correspondente bancário localizada na Avenida Goiás, bem próximo ao cruzamento com a Rua José Carvalho Bastos, no centro da cidade. Após o flagrante e a confirmação de que, de fato, ele era militar do Exército, a equipe da Polícia Militar, composta pelo Cabo da Silva e o soldado Stallone, que teve apoio de outras guarnições na ocorrência, encaminhou o caso aqui para o plantão da 14ª DRP. Ainda na agência, ao falar sobre a ocorrência, o Cabo da Silva esclareceu melhor como o jovem agiu para aplicar o golpe. Fomos designados pelo Copom a deslocar na Avenida Goiás, no Sigma+, do Banco do Brasil. Segundo consta lá a atendente, diz que chegou esse militar do Exército, dizendo que ele estava com o coronel do Exército ao telefone, chegou a passar o aparelho para a atendente e que era para fazer depósito em algumas contas que ele iria passar. Nisso, ela conversando com ele, com esse suposto coronel, e ele passou 3 contas de 3 pessoas diferentes e ela fez o depósito de R$1.000 em cada uma. E segundo o coronel, ele era de confiança e quando ela terminasse de passar o dinheiro, ele ia entregar o dinheiro para ela fazer o depósito. E nisso ela fez os 3 depósitos na conta de pessoas diversas. E durante os levantamentos, vocês acabaram descobrindo que ele teria tentado essa mesma ação em outros 2 locais diferentes anteriormente. Exatamente, na Mega Sorte, uma loteria situada na Avenida Goiás com a Caçu, na Vila Progresso. Nesse local ele não conseguiu, ele foi até a agências do Correio, na parte alta da cidade, também não conseguiu. Aí ele desceu na Avenida Goiás e nesse local ele conseguiu. Até o fato dele estar devidamente fardado deva ter dado credibilidade à vítima, que acabou realizando os procedimentos do depósito na iminência de que em seguida ele entregasse o dinheiro, já que havia outra pessoa ou interlocutor ao telefone que se identificava como sendo coronel. Exatamente, foi o que ela nos passou. Por ele estar fardado e o suposto coronel no telefone, e ele falava que era para ela passar, que ele já iria entregar o dinheiro. Aí foi isso que ela falou. Eu vi que ele era militar, estava fardado, e eu não consegui ver que era um golpe. E o que está sendo deliberado? Ele foi ser autuado aqui pelo estelionato. E usando, inclusive, o nome de uma instituição séria a qual ele está servindo e, principalmente, usando aí da seriedade de um coronel, ou seja, de forma bastante indevida para tentar, então, no caso, aplicar essa ação, essa atitude que se configura golpe, enquanto que, na verdade, o Exército nada tem a ver com isso, principalmente nenhum coronel lá da instituição. Exatamente, inclusive por ele ter usado a instituição que deu a credibilidade para a moça depositar antes de pegar o dinheiro. E agora o delegado liberou o crime de estelionato. Já avisamos ao comando do Exército e vai ser tomadas as providências na Polícia Civil e no âmbito militar. Ouvido pela reportagem, de forma confusa, na tentativa de explicar o fato, o soldado Marcos Vinícius dizia que também acabou vítima de um golpe. Eu alego que foi tudo um golpe, que eu não tenho participação de nada disso. Caí num golpe e
Bobeira, mancada minha. Quem estava por trás fazendo com que você caísse no golpe, conforme você diz? Realmente eu não sei. Pensei que seria uma pessoa da Vivo que agiu como profissional. Eu realmente caí pensando que seria uma pessoa da Vivo mesmo. Para o fato de você chegar na fila dos correspondentes bancários, dizendo, a agência lotérica, inclusive, que tinha um coronel na linha, botava para falar com a operadora do caixa e pedia que fosse feito o depósito naquela determinada conta, inclusive conseguindo num dos locais que fossem efetuados 3 depósitos. Como é que foi isso, para que você tivesse caído nesse golpe? Não, realmente, ele queria que eu chegasse na agência falando que era o coronel que estava no telefone, para ganhar mérito, para falar diretamente com a pessoa pelo celular. Aí eu sempre falava, não, é o comandante que está falando, gostaria de estar falando com você. Aí nisso a pessoa sempre pegava o celular para falar. Aí ele que comunicava sozinho com a pessoa, não sabia de nada. Aí sempre quando a pessoa perguntava se está com dinheiro para depósito, eu não. A pessoa não realizava o depósito, porque realmente eu não estava com dinheiro. No final, onde você foi flagrado, você acabou conseguindo com que os depósitos fossem feitos antes de você entregar o dinheiro. Como é que foi isso? Não, eu cheguei no lugar e falei, moça, o comandante gostaria de estar falando com a senhora. Aí ele pegou o celular e foi falando com ela, falando. E nisso ele começou a passar conta para ela e ela foi anotando. E eu cheguei a reparar que era o nome de contas de pessoas mesmo, que não tinha nada a ver. E nisso ela já foi anotando e depositando. Chegou um certo momento, eu perguntei, moça, só um momento. Ele falou para você depositar realmente nessas contas. E ela, sim. Eu falei, não, peraí, mas esse dinheiro eu vou ter que te passar? E ela, você vai ter que me passar esse dinheiro. Eu falei, não, mas calma aí, eu não tenho esse dinheiro aqui não. Ou seja, ela foi fazendo os procedimentos, a pessoa falando com ela no telefone, você na frente fardado dava a confiabilidade e ela foi fazendo os procedimentos de depósito na iminência de que você no final entregasse o dinheiro a ela. Sim, positivo, foi realmente desse jeito. A hora que ela foi fazendo, no início, a hora que ela começou a mexer com ele, falar com ele e descrever as contas que ele passava para ela, eu fiquei de cabeça baixa, eu já estava muito cansado. Como essa pessoa que estava do outro lado da linha entrou em contato com você? Como é que foi esse esquema? Assim, ele primeiramente mandou uma mensagem para mim falando que eu tinha ganhado 50 mil na promoção Vivo Tudo, Vivo Brasil. Aí eu deixei quieto, falei, deve ser calote. Aí com um certo tempo realmente ligou. E eu muitas vezes já falei com o pessoal da Vivo, o número deu de aparentar bastante. Aí eu atendi, comecei a conversar. E por que você usou o nome do coronel e punha essa pessoa, essa voz masculina, para falar com o pessoal no local onde você queria efetuar os depósitos? Tipo, ele queria que eu colocasse o nome do coronel para ele ter mérito para falar realmente com a pessoa pelo celular. Porque não é todas as pessoas que pegam o celular. Você acreditou veementemente, não imaginou que pudesse ser um golpe, até porque você estava fazendo algo para um interlocutor, o qual, pelo que você conta, nunca havia visto antes. Sim, corretamente. Foi, como eu disse, foi uma burrice minha, uma mancada, que a gente não deve fazer isso. Essas 3 contas beneficiadas com os depósitos não seriam de conhecidos seus, de pessoas que estivessem no esquema com você? Realmente não, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém mesmo. O delegado da Polícia Civil, Dr. Ederson Bueno Martins, explicou a situação do soldado a partir da lavratura do flagrante. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato, foi encaminhado até a unidade do Exército Brasileiro, aqui de Jataí, pelo fato dele ser militar, né? E agora nós vamos dar seguimento às investigações para a conclusão do inquérito. Nesse caso, ele fica recolhido no Exército à disposição da Justiça Comum. Isso, fica lá à disposição da Justiça Comum, né, até a ordem contrária do juiz. Quanto aos fatos, delegado, essas contas beneficiadas com os depósitos, bem como esse interlocutor ao telefone, a Polícia Civil vai dar continuidade às investigações agora no sentido de buscar mais esclarecimentos? Sim, nós vamos tentar esclarecer, pelo que consta preliminarmente que foi apurado, que são contas em outros estados, até porque foi feita uma recarga de um telefone também, um telefone do Nordeste. Se apurar realmente que essas contas são de outros estados, cópia desse procedimento será encaminhado para as respectivas polícias civis desses estados, para que lá eles adotem as providências cabíveis. A versão dele de que também estaria sendo vítima é apurada também? Olha,
Nós vamos apurar, né? Em que pese a polícia não tenha acreditado nessa versão dele, diante de toda a circunstância, né? O fato dele ser militar, estar trajando o uniforme do Exército, essa pessoa que estava ao telefone se identificando também como militar, tudo isso aí leva a crer de que ele pelo menos tinha conhecimento de toda aquela situação. Nós só talvez não vamos conseguir apurar o que de fato ele receberia em troca do cometimento desse ato em si, né? Já que os beneficiários, pelo que consta, são de outros estados. Qual é a pena prevista para o estelionato? O estelionato tem pena prevista de 1 a 5 anos.